Fala galera, no vídeo de hoje vamos te mostrar 10 fatos impressionantes sobre o corpo humano que talvez vocês não tenham conhecimento. Então se você gosta de vídeos de curiosidade, então não perde tempo, se inscreve aqui no canal, pois aqui vamos ter muitos vídeos de curiosidades. O primeiro fato curioso tem a ver com o apêndice. Embora o apêndice tenha sido visto como uma parte inútil do corpo por muito tempo, estudos recentes mostraram que ele se desempenha um papel importante na saúde do sistema digestivo. Ele fornece um ambiente para as bactérias benéficas descansarem, se reproduzirem e se manterem equilibradas no intestino. Em vez de encará-lo como um problema, devemos tratá-lo com respeito devido à sua importância para o nosso bem-estar geral. Moléculas superdimensionadas. Tudo o que nos rodeia é completo de moléculas de diferentes tamanhos, desde simples moléculas de átomos até estruturas complexas. Dentre essas moléculas existe uma que é considerada a maior da natureza, que se chama o cromossomo 1. Cada célula humana contém 23 pares de cromossomos localizados no núcleo. Cada um deles é uma molécula de DNA extremamente longa e complexa. Entre esses cromossomos, o 1 é o maior, contendo cerca de 10 bilhões de átomos e armazenando uma grande quantidade de informações. Contagem de átomos. Você sabe quantos átomos tem no nosso corpo? É difícil imaginar o tamanho minúsculo dos átomos que compõem o corpo humano, mas é importante ter uma noção da quantidade deles presente. Um adulto é formado por cerca de 7 octalhões de átomos. Perda de pele. É surpreendente saber que os seres humanos possuem quase a mesma quantidade de pelos no corpo quanto os chimpanzés. No entanto, a diferença é que os nossos são tão finos que são quase imperceptíveis. A razão exata para a perda de pelos protetores em nossos corpos ainda é desconhecida, mas há várias teorias sugerindo que pode ter sido para facilitar a transpiração, tornar mais difícil para os parasitas sobreviverem em nossos corpos, ou mesmo porque nossos ancestrais eram parcialmente aquáticos. A teoria mais interessante para explicar a perda de pelos protetores em nossos corpos é a de que os primeiros humanos precisavam cooperar mais quando saíram das florestas para a savana, como acontece quando os animais são criados para serem mais cooperativos, como os lobos foram para produzir cães, eles se assemelham cada vez mais aos filhotes. Um experimento fascinante realizado na década de 1950 mostrou que as raposas domésticas se tornam cada vez mais semelhantes a filhotes de raposas e, à medida que envelhecem, passando mais tempo brincando e desenvolvendo orelhas caídas, caudas caídas e pelagens estampadas. Da mesma forma, os seres humanos possuem algumas características semelhantes à dos macacos jovens, como cabeça grande, bocas pequenas e pelos corporais mais finos, o que poderia ser um indicativo de evolução para a cooperação. Evolução de arrependimento, arrepios no corpo. Os arrepios são um vestígio evolutivo de nossos ancestrais. Eles ocorrem quando os músculos ao redor da base dos cabelos ficam tensos, fazendo com que os cabelos fiquem mais eretos. Isso era útil no passado, pois aumentaria a camada de ar ao redor do corpo, fornecendo melhor isolamento térmico. Entretanto, com a perda de pelos protetores, essa reação apenas causa a sensação de arrepio sem qualquer benefício adicional. De maneiras semelhantes, os humanos também sentem arrepio quando ameaçados ou experimentam emoções intensas, assim como os outros mamíferos que arrepiam o pelo para se parecerem maiores e mais ameaçadores, mas infelizmente essa defesa já não funciona mais devido à falta de pelos no corpo. Trauma espacial, corpo astronauta. Os filmes de ficção científica geralmente retratam os efeitos do espaço vazio de forma exagerada.
mas a realidade é bem diferente. Se você fosse exposto ao espaço sem traje, haveria alguns desconfortos devido à expansão do ar dentro do corpo, mas não haveria parte do corpo explodindo como mostrado nos filmes. O sangue é mantido sob pressão pelo sistema circulatório, impedindo que os líquidos fervam no vácuo. Enquanto o espaço é extremamente frio, a perda de calor seria lenta devido ao vácuo ser um excelente isolamento térmico. O grande problema no espaço é a falta de ar, que é o que realmente mataria. No ano de 1965, um incidente na NASA mostrou que uma pessoa poderia permanecer consciente por cerca de 14 segundos após a perda de pressão no traje, mas o limite exato de sobrevivência é desconhecido e provavelmente seria de 1 a 2 minutos. Colapso atômico. Os átomos que compõem o corpo humano são, na maioria, espaços vazios, o que permite que haja uma grande quantidade deles sem que ocupem muito espaço. O núcleo responsável pela maior parte da massa dos átomos é extremamente pequeno em comparação com o tamanho total do átomo e é comparável ao tamanho de uma mosca em uma catedral. Se todo esse espaço vazio fosse eliminado, o corpo humano caberia em um cubo com menos de 1/500 avos de centímetros de cada lado. Estrelas de nêutrons são formados por matéria que passa por essa compressão extrema. Em apenas 1 centímetro cúbicos de material de uma estrela de nêutrons existe cerca de 100 milhões de toneladas de matéria. Uma estrela de nêutrons inteira, mais pesada que o Sol, ocuparia uma esfera do tamanho da ilha de White. Repulsão eletromagnética. Os átomos que compõem a matéria nunca se tocam devido à repulsão eletromagnética entre as cargas elétricas de suas partes componentes. É como tentar juntar dois ímãs com as pontas opostas. Isso se aplica mesmo quando os objetos parecem estar em contato. Por exemplo, quando você se senta em uma cadeira, você não entra em contato direto com ela, mas sim flutua a uma pequena distância acima devido à repulsão eletromagnética entre os átomos. Essa força eletromagnética é muito mais forte do que a força da gravidade, cerca de 1 bilhão de bilhões de vezes mais forte. Isso pode ser demonstrado segurando um ímã de geladeira perto de uma geladeira e soltando a força eletromagnética do ímã é mais forte do que a atração gravitacional da Terra inteira. Stardust a Stardust. Cada átomo presente em seu corpo tem uma história antiga. O hidrogênio, o elemento mais comum no universo, é um dos principais componentes do seu corpo e foi formado no Big Bang há cerca de 13,7 bilhões de anos. Já os átomos mais pesados como carbono e oxigênio foram criados em estrelas entre 7 bilhões e 12 bilhões de anos atrás e foram lançados no espaço quando essas estrelas explodiram. Algumas dessas explosões foram tão poderosas que também produziram os elementos mais pesados que o ferro, os quais as estrelas não são capazes de produzir. Isso significa que os componentes de seu corpo são verdadeiramente antigos. Você é composto por poeira estelar. O corpo quântico. Uma das grandes incógnitas da ciência é como algo aparentemente sólido e concreto como o nosso corpo possa ser composto por partículas quânticas, comportamentos estranhos como átomos e seus constituintes. Se perguntarmos à maioria das pessoas para desenhar um átomo de seus corpos, elas provavelmente desenhariam algo parecido com um sistema solar em miniatura, com um núcleo central como o Sol e elétrons girando ao redor como planetas. Isso foi, de fato, um modelo inicial do átomo, mas percebeu-se que tal estrutura causaria colapsos instantâneos. Isso porque os elétrons têm cargas elétricas e acelera uma partícula carregada necessária para mantê-las em órbita. Faria com que ele liberasse energia na forma de luz, fazendo com que o elétron espiralasse para o núcleo. Na verdade, os elétrons estão confinados a órbitas específicas como se estivessem sobre trilhos. Eles não podem existir em nenhum lugar entre essas órbitas, mas precisam dar um salto quântico de uma para outra.
Além disso, como partículas quânticas, os elétrons existem como uma coleção de probabilidades e não em locais específicos. Então, uma imagem melhor seria mostrar o elétron como um conjunto de nuvens difusas ao redor do núcleo. Bom galera, o vídeo de hoje foi esse, espero que tenham gostado. Então já deixa teu like maroto, se inscreve no canal e fica por aí que vamos trazer mais vídeos de curiosidades. Até um próximo vídeo.